Fênix! Uma das partes mais marcantes do anime clássico de Cavaleiros do Zodíaco, de 1986, é a ação super característica das batalhas travadas pelos cavaleiros. As lutas do anime tinham elementos realmente muito icônicos, como a brutalidade de ferimentos sangrentos, seres místicos formados pelo cosmo dos lutadores, e também técnicas de combate que faziam cada cavaleiro ter um estilo de luta diferente. E as lutas do desenho eram feitas com técnicas de animação que se tornaram super características do anime, que fizeram Cavaleiros ter um visual único e uma narrativa muito marcante para os seus combates. Mas acontece que, recentemente, em 2019, a Netflix adaptou mais uma vez a história do mangá do Masami Kurumada num novo anime de Cavaleiros do Zodíaco, todo feito em computação gráfica. E como esse novo remake é feito com um estilo de animação bem diferente e produzido com tecnologias bem mais modernas, a ação que era tão característica lá do anime clássico dos Cavaleiros do Zodíaco também acabou se atualizando e mudando um pouco na nova versão da história. E por isso, no vídeo de hoje, a gente vai analisar esse anime super clássico que foi Cavaleiros do Zodíaco para ver quais pontos da animação acabaram mudando nesse novo remake. E aí, meus amigos, tudo certo com vocês? Eu sou o Kaique. Se você for novo aqui no canal, quiser se inscrever, só clicar aqui embaixo no botãozinho. Se estiver gostando do tema, se é fã de Cavaleiros do Zodíaco, puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. E se você quiser me seguir no Instagram, o link também tá aí na descrição, beleza? Então vamos lá, vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco, uma série que eu sou muito fã, inclusive tem uma arte de Cavaleiros bem aqui no cenário do canal, né? Acho que já tá bem claro que eu curto a franquia. E nesse vídeo a gente vai comparar o anime original lá dos anos 80 com o novo remake da Netflix. Quero deixar claro que é óbvio que o novo anime é feito com uma tecnologia muito mais atualizada e moderna, e por isso ele obviamente vai ter uma animação mais polida e diferente. Todo mundo sabe disso. Mas o meu objetivo com o vídeo é ver em quais pontos específicos essas diferenças de animação e narrativa da história são mais perceptíveis. E lembrando que se você for fã de Cavaleiros do Zodíaco, tem link para alguns mangás aí na descrição, caso você queira comprar, beleza? Como eu falei lá no início do vídeo, o anime original de Cavaleiros do Zodíaco foi muito marcado pela grande escala da ação dos combates do desenho, porque os cavaleiros têm a força e a velocidade dignas de semideuses. Mas acontece que a animação do anime não era sempre tão fluida assim, por causa da tecnologia mais antiga disponível da época e também a verba liberada para a produção do anime, que era bem econômica, né? Só que para contornar essas limitações, foram usadas algumas técnicas de animação para deixar as cenas de ação mais dinâmicas e mais rápidas. Olha só esse momento da luta entre o Seiya e o Shiryu na Guerra Galáctica, bem no início do anime. Repara só como a câmera fica quase sempre com um plano fechado, próximo dos cavaleiros. E a câmera fica com esse plano ali bem fechadinho nos cavaleiros por motivos bem simples. Acontece que animar só certas partes do corpo é mais simples do que animar um corpo inteiro se movimentando. Por isso que tantas cenas dessa sequência focam tanto em pés chutando ou mãos socando, por exemplo. Por uma questão de praticidade, de você concentrar a animação só em um elemento. E com a câmera bem fechada nesses elementos, a animação deles acaba ocupando a tela inteira, o que transmite uma sensação de movimento bem ampla de uma luta, uma coisa bem dinâmica. Mas é claro que o anime clássico também tinha várias cenas de ação com planos mais abertos e afastados, que eram cenas, inclusive, muito legais, como essa aí do Shiryu. Mas as cenas desse tipo eram bem mais raras por causa do custo bem mais alto para fazer esse tipo de sequência. Mas no remake de Cavaleiros do Zodíaco, com a tecnologia mais avançada, a animação pôde ser feita no geral de uma forma bem mais rápida e fluida, o que possibilitou que muito mais cenas em planos abertos fossem feitas. E dessa forma, você tem planos mais descritivos das sequências de ação, que mostram os personagens mais afastados, situam melhor os elementos do combate e também dão mais destaque para a coreografia da luta. Eu não quero te matar por acidente, Seiya!
E o afastamento da câmera dos personagens nesse caso não diminui a sensação de movimento necessária para uma luta dinâmica. Porque no remake a fluidez e a velocidade da animação já são tão grandes que os corpos dos personagens já transmitem de longe o dinamismo necessário para uma sequência de luta legal. Acho que não vão deixar a gente relaxar e nem manter o foco. Se espalhem! E outra característica do anime clássico era que os planos fechados usados nele também guiavam a visão do espectador para um elemento de cada vez na cena, para que esses elementos fossem animados separadamente, o que é mais fácil. Olha só, repara nessa sequência aqui. O Shiryu deu um soco no Seiya e ele fica paradão enquanto o Seiya vai voando pro alto. E só quando o corpo do Seiya sai do plano que o Shiryu se mexe e é animado. E quando o Seiya cai de novo, o Shiryu para mais uma vez. E isso mostra como cada elemento da cena é animado de forma separada. E eles se mexem quando eles são os pontos de interesse da cena, porque o olhar do público é guiado para eles. E outra técnica muito interessante usada lá no anime clássico era usada para criar uma sensação de movimentação em cenas de combate mais abertas. Repara como nessa sequência os cavaleiros estão completamente parados e a movimentação da cena é feita só com os efeitos ao redor deles. A cena clássica do final da luta deles dois faz essa mesma coisa. Ela deixa a animação dos personagens parada, enquanto o movimento da cena é feito só pela câmera e pela arte do cenário. Mas no remake, muitas vezes os planos da câmera mostram dois personagens se movimentando simultaneamente. Porque o olhar do público nesse tipo de cena é guiado a acompanhar os dois personagens ao mesmo tempo, com uma cena bem aberta e descritiva. Lembra daquela cena do soco que deixava o Shiryu parado enquanto o Seiya se movia e vice-versa do anime clássico? Então, no remake ela foi refeita, só que com todos os elementos em movimento contínuo, bem simultâneo. Será que ele... acho que já era. Agora vamos falar de uma outra característica muito marcante pra mim em Cavaleiros do Zodíaco, que era o visual dos golpes dos cavaleiros e a representação dos poderes deles. Acontece que quando os cavaleiros expandem o cosmo deles ou usam golpes especiais, os efeitos visuais do anime mostravam representações das constelações que os protegiam, com aqueles fundos de cenário com galáxias e criaturas mitológicas, que realmente se tornaram uma das marcas registradas do visual do desenho. E quando eu era molequinho e via essas cenas de explosão de cosmo, eu encarava essas criaturas e coisas do tipo das constelações como representações metafóricas dos cosmos dos cavaleiros. O dragão de suas costas parece ascender para fora. Olha só um exemplo. No início do anime, quando o Shiryu usava o cólera do dragão, o dragão de fato aparecia na tela com o uso da técnica. Só que na sequência do uso do golpe, muitas vezes era mostrado um soco do Shiryu atacando o oponente. E por isso eu via aquela cena e interpretava que aquele dragão era uma representação do cosmo do Shiryu, e não como um dragão que realmente existia de fato e estava lá no cenário rodando em volta dele, entendeu? Era algo meio que a energia dele tomando uma forma etérea. Porque na verdade o ataque dele em si, que machucava o oponente dele, era realmente um baita de um socão energizado com o cosmo dele, mas ainda assim um belo de um socão de briga. Isso também acontecia com o Ikki, quando ele usava a ave Fênix. Uma Fênix realmente aparecia pegando fogo por trás dele. Só que na hora do ataque, pum, novamente, ele dava um socão energizado com esse poder. Mas ainda assim um soco. E com o avançar do anime, essas artes que representavam o cosmo foram se tornando um pouco mais diferentes. Tipo quando o dragão do cólera do Shiryu realmente envolveu o Shura de Capricórnio. Ah, maldito cólera do dragão! E eu achava muito maneira essa mistura das representações do cosmo com os golpes físicos. Só que no atual remake de Cavaleiros do Zodíaco, essas escolhas artísticas ficaram bem mais diretas ao ponto. Porque desde o início do anime, alguns golpes dos cavaleiros acabaram sendo só rajadas de energia, sem a parte física do golpe.
Por exemplo, se no passado a Ave Fênix era um golpe que misturava o Cosmo de Fogo da Fênix com um baita socão do Ikki, no remake ela foi uma rajada de fogo, sem o golpe físico, sem a mistura. E o mesmo acontece com o novo Cólera do Dragão, onde o Shiryu realmente soltava um dragão de energia, sem precisar do soco dele físico junto com o golpe. Parece que no remake não existe mais aquela mistura super interessante do que era uma representação do Cosmo e o ataque físico mesmo, entende? Eu acho que eles optaram por fazer os golpes do remake bem mais parecidos com tipos de ataque que a gente vê em outros animes. Tipo, sei lá, o Kamehameha do Goku, que é basicamente um disparo de energia que ele solta pelas mãos. É uma proposta de arte para os ataques assim mais convencional. Acho que os golpes não são tão abstratos e malucos quanto eram no anime clássico, que eu curtia pra caramba. Mas os golpes do remake são bem feitos e com artes realmente super maneiras dentro da proposta que eles fizeram. E agora, para fechar, a gente vai falar de uma diferença até meio polêmica entre o anime original e o remake, que é a presença ou não de violência e sangue. As lutas de cavaleiros focavam bastante na expressão dos personagens, principalmente por causa do uso daqueles planos fechados que a gente já comentou aqui. E essas expressões dão uma carga dramática para as lutas, mostrando sentimentos e até sensações que os cavaleiros têm ao lutar. E acontece que a violência não era gratuita, porque ela aumentava essa carga dramática. Porque ela pode ser usada para aumentar a intensidade das sensações que os personagens estão transmitindo. Olha novamente para a sequência do Seiya contra o Shiryu. Repara como no início eles trocam vários golpes sem muitas consequências e até a trilha sonora fica bem animada, transmitindo uma sensação de empolgação para essa luta. Mas olha como a partir desse ponto em específico a luta vai mudar, fazendo até a trilha sonora ficar bem mais negativa e tensa. E essa mudança completa do tom da batalha acontece porque esse último golpe do Shiryu é um divisor de águas dentro da luta. Ele foi um ataque tão mais forte do que os outros que chegou a arrancar o sangue do Seiya. A expressão de dor do Seiya é terrível, ao ponto de nem a trilha sonora continuar sendo empolgante como estava. Então olha só como o aumento da violência da cena, como a introdução do sangue só no final daquele trecho da batalha, consegue aumentar a sensação de perigo dentro dessa mesma luta. E como os combates do anime eram realmente bem longos, às vezes travados por vários episódios em sequência, a violência fazia essas lutas realmente parecerem muito sofridas para os cavaleiros. Tem uma cena do Shiryu onde ele tá todo ferrado, todo sangrando, onde ele fala tudo que essa violência e esse sangue devem representar. É uma questão de risco. Nós sempre que lutamos estamos arriscando as nossas vidas. Vamos, venha ao gol! Mas acontece que o remake da Netflix tem uma proposta realmente mais focada num público bem mais novo, até para apresentar Cavaleiros do Zodíaco para uma audiência que talvez nem conheça o anime clássico. E aí, por causa dessa nova proposta, a violência do anime realmente caiu drasticamente. E se realmente não existem mais ferimentos super sanguinolentos, pelo menos o remake entrega uma física que faz o clima geral do desenho ficar um pouco menos sofrido do que eu acho que era no passado. Mas como eu já disse, é uma proposta nova e eu espero que isso faça Cavaleiros chegar em casas de crianças que não conheciam a franquia. Eu vi todos os episódios e tenho quase 30 anos, ué. Então, enfim, essas foram minhas observações sobre as mudanças que eu achei mais marcantes nos combates de Cavaleiros do Zodíaco, comparando a série original, clássica, que a gente tanto ama, com o remake, que eu acho que pode ser uma bela porta de entrada aí para Cavaleiros, para uma nova audiência. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, puder deixar aquele gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever aqui também e dar uma olhada na descrição, porque lá tem o link para as playlists do canal organizadas por tipos de vídeo para vocês assistirem. Beleza? Então fico por aqui. A gente se vê na próxima. Valeu, show! E um abraço.